noite, Barueri, boa noite, Brasil. Bem-vindos a mais um programa Fábrica de Negócios. Sejam bem-vindos. E gostaria que vocês se inscrevessem em nosso canal no YouTube, tvbarueri.live. E também dê um clique no nosso sininho lá, tá bom? Acompanhe a nossa programação. Toda semana nós temos aí notícias do dia a dia, esportes, saúde, política, justiça, crianças, fofocas, vitrine, invadindo garagens e muito mais. E o nosso tema de hoje é mercado de trabalho e empregabilidade em tempos de Covid-19. Bem, uma vez por mês nós vamos trazer convidados da Associação Brasileira de Recursos Humanos de São Paulo, é a BRH São Paulo. Como vocês viram no vídeo, a Associação Brasileira de Recursos Humanos se destina tanto a empresas como profissionais de pessoa física. E é muito mais do que RH, pois estamos falando de liderança de gestão de pessoas, novas formas de organização de trabalho, ainda mais nesse momento de pandemia e home office. E temos hoje a honra de entrevistar a doutora Maria Cristina Mattioli. Seja bem-vinda, doutora. Boa noite, Valdir, muito obrigada. É um grande prazer estar aqui com você. Obrigado. Doutora Maria Cristina Mattioli, ela é diretora jurídica da BRH São Paulo Regional Metropolitana Oeste, presidente do Conselho das Relações Trabalhistas da Fiesp, membro do Conselho de Relações de Trabalho da FEComércio, desembargadora do trabalho aposentada, advogada, mestre em Direito pela Universidade de Harvard, doutora em Direito pela PUC de São Paulo e doutora em Estudos Internacionais pela London School of Economics. Bem-vinda, doutora. Fale um pouco de você para nós. Difícil falar da gente, Valdir. Eu tenho aí uma experiência de quase 30 anos na magistratura, aí me aposentei e resolvi advogo basicamente na área trabalhista, estudo bastante, assim, de vez em quando ainda tenho algumas publicações, né, e gosto muito dessa área consultiva, orientar as empresas no que fazer, em especial agora nesse momento difícil de pandemia. É muito difícil, né? A gente está numa posição bem ingrata, né? Tudo home office, tudo à distância, está bem difícil, né? O home office é uma das coisas que a pandemia trouxe, né? Na verdade, este trabalho, o teletrabalho, o home office, que é uma das modalidades do teletrabalho, nós dizemos que a pandemia trouxe, antecipou pelo menos 5 anos de teletrabalho. O que nós prevíamos que pudesse acontecer daqui a 5 anos foi antecipado
para agora, nesse período de pandemia. Você acha que foi bom essa antecipação? Eu acho que sim, porque deu uma nova oportunidade para as pessoas, mas por outro lado, eu acho que as pessoas também não estavam tão preparadas. O que houve foi uma mudança muito brusca para o empregador. De repente, assim, de uma hora para outra, todo mundo se viu trabalhando dentro de casa e para as empresas foi difícil essa adaptação, levar os equipamentos, embora nós já tenhamos legislação há algum tempo sobre teletrabalho, essa prática ainda era muito incipiente. E de uma hora para outra todo mundo se viu em casa. Então, eu acho que essa mudança brusca da forma de trabalhar trouxe um certo impacto, que talvez hoje só nós estamos percebendo e cuidando bastante hoje da saúde mental, inclusive, dos trabalhadores. Deixa eu te fazer uma pergunta para desembargadora. Quando você trabalhava, o seu trabalho era muito em equipe ou era muito mais o seu estudo mesmo? Não consegui compreender, Valdir. Quando você trabalhava como desembargadora, você tinha uma equipe que estudava junto com você? Ou você fazia o estudo sozinho, estudava tudo sozinho? Como que era isso aí? Não, eu tinha uma equipe, um gabinete com 14 pessoas, uma chefe de gabinete, assistente, assessor, estagiário, tudo. Então, os temas vinham muito variados. Algumas questões eu tratava pessoalmente, mas todos os processos passavam por mim. Eu fazia sempre uma triagem, vendo quais eram os recursos e qual seria já o meu resultado, se a sentença seria mantida ou não, e dava os argumentos. E aí os assistentes e os assessores desenvolviam de acordo com a complexidade. Mas alguns temas era só eu realmente que gostava de estudar. Dissídio coletivo, por exemplo, era uma matéria que eu curtia bastante. Então, eu gostava realmente de decidir essas questões de realmente mais complexas, né? Entendi. Mas todos estudavam, até porque uma vez por mês eu tinha um grupo de estudo no gabinete, onde nós discutíamos as questões do mês que foram mais difíceis e já preparava os temas para o próximo mês. Então, o estudo é constante, não tem É jeito. verdade, é verdade. E você continua estudando, né? Até hoje. Sempre, sempre. É Eu muita tava, legislação no nosso país. eu tava vendo que no seu currículo você trabalha, você presta algum trabalho junto à Fiesp e junto à FEComércio. Isso deve ter muito estudo em cima, né? Porque é muita informação para todos, né? Sim, são áreas distintas, né? Embora a preocupação hoje com a pandemia seja igual para as duas áreas, o comércio e serviços e turismo, que é o que compreende a Federação do Comércio, e a Fiesp, que abrange a indústria. Então, o tratamento para essas duas áreas da economia são um pouco diferentes. Então, nós temos que estudar as duas questões, né? Por exemplo, o teletrabalho ele está muito voltado para a indústria, enquanto que o trabalho por aplicativos, o trabalho digital ou em plataformas, ele está mais voltado para o comércio. Então, são temas assim que, embora muito próximos, né, eles guardam relação com cada setor econômico diferente. E na BRH você trabalha com Corale, é isso? Sim, Quer o falar um pouco, Corale é um antecipar esse trabalho. assunto? O Corale é um trabalho fantástico da BRH, que é o Conselho de Acompanhamento Legislativo. Então, nós somos, é um grupo bem menor, acho que nós somos em 10 ou 12 hoje, conselheiros, e há uma subcomissão também propositiva, e o objetivo é acompanhar a legislação trabalhista e de interesse para a área de recursos humanos junto ao Congresso Nacional. Então, o que o Corale faz? É?
Então, doutora, desculpa, caiu a conexão. Vamos lá. Repete, por prosseguindo, favor. então, e o Coralli ele faz esse acompanhamento através de notas técnicas. Então, nós verificamos os projetos de lei que estão em andamento no Congresso e, se for de interesse, nós emitimos uma nota técnica. Um A parecer nota técnico. técnica é isso, consiste em dizer se o Coralli apoia ou não esse projeto. E é muito interessante que o Congresso, muitos deputados já estão bem acostumados com esse trabalho do Coralli, e muitos, inclusive, pedem essa nota técnica, né? Levam muito em conta o que o Coralli diz. E aí, dentro do Coralli, nós temos uma subcomissão propositiva. E aí sim, é uma comissão menorzinha que tem por objetivo também elaborar ou sugerir projetos de lei de interesse. Por exemplo, surgiu dentro da nossa subcomissão um projeto de lei que hoje está em andamento e é assinado pelo deputado Laércio Oliveira, lá de Sergipe. É o projeto de lei 2.863, de 2020, que trata do parcelamento de débitos trabalhistas nas execuções trabalhistas, nos processos trabalhistas, né? Esse parcelamento prevendo até 18 meses o pagamento, né? Em decorrência da pandemia. É um projeto de lei que surgiu dentro da subcomissão e que um dos deputados abraçou e levou o encaminhamento para o Congresso. E isso já foi aprovado ou está em estudo ainda? Está em tramitação, ainda é projeto de lei. Entendi. Já que nós estamos falando sobre projetos de lei, qual a diferença entre os contratos com funcionário no Brasil, Estados Unidos e o mundo, enfim? Você tem muita diferença? Olha, tem muita diferença, Valdir. Existem, assim, olha, basicamente, nós vamos ter que considerar os modelos de organização do direito, né, em cada sistema. Então, se eu pegar Estados Unidos, alguns países da Ásia, por exemplo, o modelo é o que a gente chama de common law, ou uma outra forma, o direito anglo-saxônico, em que as decisões surgem a partir de precedentes. Né? O nosso país, o Brasil, ele acompanha muito a tradição germânica, né, em algumas matérias, e é o que nós chamamos do lado, né, do direito civilista, que é um direito que nasce através de códigos, o que nós não temos nesses países de formação anglo-saxônica. Então, nós temos aqui um código civil, um código de processo civil, né, um código comercial, é uma esfera extremamente contratualista, né, que nasceu com vem até o berço, né, desse direito é basicamente o direito canônico, e depois com todas as transformações vinda com a invasão dos bárbaros, até chegar no direito germânico e atualizando. Então, são formações diferentes. Então, nesses países em que nós temos essa formação civilista, a forma de contratação do trabalho é bem contratual, é baseada em contratos bastante rígidos. Os países anglo-saxônicos, eles têm uma legislação muito mais aberta, né? Então, os contratos de trabalho, eles são firmados de uma forma muito mais flexível, né? Mas tudo isso também vai levar em consideração o modelo econômico que o país adota. Então, nós temos que levar vários fatores em consideração. O Brasil, ele se aproxima muito da legislação portuguesa, da legislação italiana, né, da legislação francesa também, em termos de contratos de trabalho e organização sindical. Os Estados Unidos, por pertencer a este ramo, assim, essa divisão do direito anglo-saxônico, o modelo de contratação é muito mais aberto, é bem mais flexível. Né? Então, os contratos de trabalho, eles nascem da própria vontade das partes, do empregador e do trabalhador. Não existe lá uma CLT, né? Uma consolidação das leis do trabalho, como nós temos aqui. Ou na Espanha, que existe um código do trabalho.
Então, é bem diferente. Nos Estados Unidos, você vai ter legislação esparsa, regulamentando determinadas áreas, ou legislação federal, ora legislação estadual, né? Basicamente envolvendo os contratos. E muita negociação coletiva, norma coletiva, né? Que são os acordos ou as convenções firmadas entre os sindicatos representantes da categoria. Nós temos aqui no Brasil também, mas a diferença que existe nos Estados Unidos é que os acordos coletivos eles são firmados diretamente com a empresa, não há esta classificação como nós temos por categoria, né? O modelo é diferente. Cris, Então, existem vários modelos de contratação. doutora Cristina, a, os nossos sindicatos são muitos, né? Dentro de uma empresa pode ter 3, 4 sindicatos, não é isso? Que não é. Pode, porque nós podemos. Sim. A regra é, nós vamos ter dentro de uma empresa o sindicato que prevalece sobre a categoria preponderante. E aí nós vamos ter os sindicatos de categorias diferenciadas. Eu sempre gosto de dar como exemplo uma indústria metalúrgica. Qual que é a categoria preponderante? A indústria metalúrgica. Quem representa? Posso ter médicos, que são categorias diferenciadas, e nada impede que a categoria firme também norma coletiva com esses sindicatos que representam categorias diferenciadas, né? No comércio isso também é bastante comum, né? Então, a categoria preponderante de um supermercado é o comércio. Quem vai representar o sindicato dos empregados no comércio. Mas eu tenho motoristas também. Então, o próprio sindicato dos empregadores, né, o sindicato do comércio varejista, ele pode firmar uma norma coletiva com o sindicato que representa os motoristas, o sindicato dos motoristas, dos trabalhadores motoristas, né? Então, nós temos essa distinção aqui no Brasil, mas o importante é sempre lembrar que a divisão aqui é feita por categoria e território. São 2 requisitos importantes na organização sindical brasileira. É complexa a nossa lei. Não, é uma questão assim de acostumar com os conceitos. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você fala sobre esse assunto, sobre que o CAD está investigando o cartel dos recursos humanos? O que você pode dar umas informações sobre isso? Esse é um tema bem legal, né, Valdir? A gente já andou conversando nas nossas reuniões, né, na BRH. É um tema interessante e extremamente novo aqui no Brasil. Nós temos só um caso aí em andamento envolvendo, se não me engano, 36 ou 37 empresas na área farmacêutica e uma centena de empregados. O que significa isso? É a primeira vez que o CAD analisa a formação de um monopólio ou a formação de um cartel delimitado por legislação trabalhista, ou seja, óbices, né, ou facilitações trabalhistas para que forme um cartel. Como é que isso se dá? Através de troca de informações de dados sensíveis dos trabalhadores, como remuneração, benefícios, na medida em que você teria aí uma unificação e a troca dessas informações, seria possível, então, formar um cartel e isso poderia atrapalhar a livre concorrência. Isso aqui é novidade, muita coisa a gente não tem acesso, porque alguns desses processos estão em investigação e há sigilo, né? Algumas coisas, sim, podem ser divulgadas, algumas empresas nem quiseram falar nada sobre o assunto, mas nos Estados Unidos isso já é comum. A gente sempre lembra de um caso em que 2 redes de supermercado resolveram, em determinado período, pagar adicional de insalubridade para todos os seus empregados.
Por outro lado, depois de um tempo, os mesmos resolveram não pagar mais esse adicional. Então, você combina a legislação, combina os direitos e benefícios que podem ser dados para aquele determinado grupo econômico. E isso pode realmente interferir no preço do produto, né? E isso pode violar também aí a livre concorrência, né? E aqui no Brasil, a violação é de uma lei específica que trata exatamente, né, sobre o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, a Lei 12.529 de 2001. E aí, em tese, haveria uma violação ao artigo 37, e isso pode implicar em várias penalidades, né? Penalidades, aplicação de multas, né, e até condenações criminais em relação aos administradores e diretores envolvidos nessa troca de informação. É uma matéria nova, surpreendeu a todos, pelo que eu me lembro, só tem realmente uma publicação, e envolvem aí grandes empresas de área farmacêutica e de área de produtos de equipamentos médicos, né? Deve envolver bancos, deve envolver todas as áreas que são Sim, concorrentes, né? sim, e aí o monopólio ele se dá por determinada área econômica, né? Então, aqui no caso foram as farmacêuticas, mas nada impede que isso também ocorra em outras áreas, Na área de como bancos, por exemplo, tecnologia, na área área de de tecnologia, né? bancos, enfim. E sim, e há alguns especialistas que dizem que essa formação de cartéis, né, ou essas violações à defesa da concorrência poderiam estar também representadas com a proibição, por exemplo, de contratação de determinados ex-funcionários de uma empresa. Então, todas combinam, olha, se esse empregado saiu, ninguém mais contrata dentro do setor, né? Ou então a fixação de salários e benefícios para aquele setor. Então, há várias modalidades em que a violação possa ocorrer. Entendi. Então, por exemplo, doutora, quando um RH sabe que uma pessoa trabalha, vou dar um exemplo, como se fosse de vendas, então ele está em vendas na área de uma empresa de tecnologia e ela vai ser entrevistada por uma outra que está chamando e a pessoa do RH liga para aquela outra e fala assim, olha, tal pessoa está fazendo entrevista comigo. Isso também pode virar cartel? Aí a gente tem que avaliar, né? Não tem assim um dado extremamente assim, isto pode ou não gerar. É todo um conjunto de condutas e não é uma conduta isolada, né? Não, Então é um conjunto. entendi. E nós vamos ter que falar muito sobre isso daí muitas vezes. É muito É, interessante esse esse assunto. tipo de Este tipo de informação, às vezes, pode vir a caracterizar para a pessoa um dano moral. É interessante que há muitos anos, né, isso tem aí, digamos, já uns 30, 35 anos, havia dentro da área bancária, era uma regra meio que velada, né? Sempre se dizia que banco não admite ex-bancário, É verdade. né? E havia sempre, tinha esse entendimento. E como que isso poderia ocorrer? Através da pesquisa de banco de dados na distribuição de processos trabalhistas, né? Isso era muito fácil, você chegava lá, consultava pelo nome do empregado, iria conferir se ele tinha ou não uma reclamação trabalhista e em relação ao seu antigo empregador. O que foi observado? Principalmente dentro da área de bancos, chegou-se a essa conclusão: o banco não admitia ex-bancário. O TST, o Tribunal Superior do Trabalho, passou a alterar a forma de busca. Então, hoje você não consegue mais buscar na distribuição dos tribunais através de nome ou CPF do empregado. Para você buscar determinada reclamação, buscar uma certidão de distribuição de processos, você só consegue fazer através de CPF, se o empregador for pessoa física,
ou CNPJ, se o empregador for empresa. Então, você não consegue mais buscar reclamação através de nome de reclamante. Essa foi uma das formas que o Tribunal Superior do Trabalho descobriu para evitar esse tipo de pesquisa, para não admitir também um trabalhador que já tenha reclamação trabalhista em andamento. Tá certo. E vamos falar sobre home office? Ele veio para ficar? E quanto tempo já existe já no Brasil? Ele se consolidou mais com a reforma trabalhista, né? Em 2017, nós já temos aí na CLT uma legislação própria falando do teletrabalho. O home office é uma das formas, né? Do teletrabalho. O teletrabalho ele pode ser realizado, a característica dele é ser realizado fora, predominantemente fora das dependências do empregador. Aí ele pode ser realizado em casa, como é o caso do office, ele pode ser realizado através também dentro de um coworking, ou que nós chamamos hoje de anywhere office, né? O home office basicamente é o trabalho realizado na residência, nas dependências do empregado. Mas basicamente o teletrabalho é aquele trabalho que é predominantemente realizado fora das dependências do empregador, fora do escritório do empregador, seja home office, seja num coworking, ou seja anywhere office, quando ele não, o empregador não necessariamente determina onde ele vai ser realizado. Entendi. Você sabe que eu tenho uma empresa que é muito parceira da gente, está aqui em Barueri já há alguns anos, mais do que uns 15 anos. E às vezes eu visitava eles e eles falavam assim: Ó, Valdir, eu não vou poder conversar com você porque eu não estou na empresa. Hoje estou trabalhando no home office. Isso é 2011, 2012, já há muitos anos, né? Então você já vê que isso daí é bem antigo mesmo, né? Esse trabalho de home office, né? É muito interessante, né? E a gente tem observado assim várias coisas. Realmente é uma forma de trabalhar que veio para ficar, tanto que nós vimos hoje que a taxa de desocupação dos escritórios, mesmo em Barueri e em São Paulo, tem sido bastante alta. Em razão disso, as pessoas parece que gostaram mais de trabalhar desde suas residências. Por outro lado, é um tipo de trabalho que, por deixar o trabalhador mais isolado, tem provocado muito mais doenças mentais. Eu digo, tem abalado a saúde mental. E os empregadores hoje estão com projetos e com programas de cuidados com a saúde muito mais dedicados ao trabalhador em razão disso. Entendi. E, e o trabalho através das plataformas digitais, como é que fica? Essa é uma super discussão que a gente tem debatido bastante na Federação do Comércio, né? Porque o trabalho por aplicativo envolve bastante serviços e o que mais nós temos encontrado são decisões em relação aos trabalhadores através da plataforma de motorista, né? Que liga o cliente, o passageiro, a determinado motorista. Não, eu diria não só o motorista de veículo, mas também aquele que usa motocicleta para fazer entregas, tudo. Bicicleta, enfim, Então, tudo. nós temos motocicleta, bicicleta, nós temos algumas decisões judiciais que reconhecem o vínculo de emprego, mas a maioria das decisões não. Este é uma preocupação muito grande, não só aqui no Brasil, mas eu acho que no mundo inteiro, né? A própria Organização Internacional do Trabalho, mês passado, divulgou um estudo bastante extenso sobre o trabalho em plataformas digitais, e alguns veem que essa é uma forma de precarização do trabalho, de precarização da mão de obra. E outros acham que é importante regulamentar, outros acham que não há importância, né?
Aqui na Federação do Comércio, a gente tem trabalhado bastante dentro do Conselho, chegamos até a elaborar um anteprojeto de lei e que está em andamento ainda depois de um intenso debate e provavelmente deve seguir o caminho de um projeto de lei também para dizer. Duas coisas são importantes que grande parte da população aqui hoje busca é ou não um vínculo empregatício. Se não for reconhecido, e aí os empregadores, né, as federações, as confederações de empregadores do setor econômico, obviamente vão entender que não há um vínculo de emprego, mas nós temos que nos preocupar com a proteção social dessas pessoas. Então, a gente parte do princípio que não existe o vínculo, o modelo contratual de trabalho, como previsto na CLT, não há o preenchimento do que nós chamamos dos requisitos de empregado, estão ali todos delimitados no artigo 3º da CLT, mas, por outro lado, nós não podemos deixar este trabalhador, ou este parceiro, como alguns gostam de chamar, sem a proteção social. E qual é essa proteção social? A proteção social é aquela que garante basicamente a proteção à saúde e a proteção à futura aposentadoria. Então, essa é uma preocupação. Se tivermos que regular, né, essa atividade, a regulação tem que examinar este ponto da proteção social. De que forma isso pode se dar dentro da legislação que hoje existe? Então, nós podemos pedir que este parceiro ele seja cadastrado como um MEI, né, como um microempreendedor individual, ou que ele possa ser também aí um representante autônomo, que ele seja cadastrado como um trabalhador autônomo, né? Então, existem diversas formas que esta proteção pode ser gerada. Em grande parte, nós temos defendido que a melhor forma de proteção seria através de MEI. A contribuição para MEI é relativamente baixa para esse trabalhador e ele vai usufruir de vários benefícios previdenciários. Então, a proteção social para ele estaria aí consolidada. Mas é um tema hoje que exige muita discussão. E, doutora, a senhora participa tanto da FEComércio quanto da Fiesp. Vamos dar um exemplo, a Uber. Ela é uma plataforma, ela é considerada uma indústria, ela é considerada um comércio, apesar de ser um serviço. Em que ponto que se encaixa? E como é que vocês estão enxergando? A FEComércio ou a Fiesp está enxergando eles está aceitando que eles devem ter uma segurança? As próprias Sim, confederações? sim, sim. Né? Trabalhadores como o Uber, eles estariam aí mais, uma prestação de serviços, né? Então, obviamente, não está dentro da indústria, não se qualifica como um ramo, um setor da indústria, né? Então, ele estaria dentro do comércio e serviços. É interessante porque a Federação do Comércio, na verdade, não envolve só comércio. Se nós pegarmos a confederação, né, a CNC é uma Confederação Nacional do Comércio, Serviços e Turismo. É bem interessante, porque abrange também o turismo, né? E hoje eu tive notícias de que essa semana, né, foi negado o registro do Sindicato dos Trabalhadores por aplicativos, ou seja, não foi reconhecida, né, essa atividade como uma categoria profissional. Então, isso é bem Eles não deixam de ser importante, MEI. né? Eles não deixam de ser uma MEI. De Não deixam de serviços. ser MEI, Mas exatamente. não pode ser criado uma categoria, um sindicato desse. Não pode ser criado porque a categoria profissional é algo típico para aquele que é empregado. E o que a gente quer, né, o que se propugna é por afastar a condição de empregado destes trabalhadores.
em não reconhecer o vínculo empregatício. Entendi, entendi. Você sabe que com relação ao turismo, nós vamos falar muito no dia, no dia 4. Nós vamos trazer uma pessoa só falando sobre turismo aqui também. Vai ser bem bacana isso daí. Depois vamos discutir esses assuntos, porque ele também tem ele não gostaria que o governo mexesse porque eles são da área de navios. E eles não queriam. Eu não quero que o governo mexa como sindicato, não quero nada. Não me defenda, eles falam. Vai ser bem interessante esse assunto. O setor de turismo é um dos setores mais afetados, né, pela Impressionante. pandemia. 100%, né? Praticamente. É, Mas vamos lá. E com relação a LGPD, qual foi o impacto nas relações de trabalho? Quais os pontos que os RHs devem se atentar? olha, nós temos assim vários pontos importantes quando falamos de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados no país, que também é aí um marco histórico, né? Na verdade, o objetivo da LGPD nas relações de trabalho é trazer uma certa segurança jurídica aos atores envolvidos no contrato de trabalho. Isso vai abranger a coleta, o armazenamento e o uso de dados, e também visa estabelecer algumas regras de proteção de dados e critérios de tratamento desses dados pessoais, né? Nós podemos aí imaginar, então, quais seriam esses dados, né? Sempre vem a pergunta, bom, se eu tenho que proteger dados pessoais, quais são os dados que são objeto de proteção da legislação específica da LGPD em termos de relação do trabalho? Então, a gente pode dar como exemplo a documentação pessoal do trabalhador, o monitoramento de e-mails, né, que normalmente dentro das empresas, quando você tem um e-mail da empresa, o empregador tem total liberdade de acesso, isso faz parte do poder diretivo dele. As imagens no local de trabalho, as chamadas em videoconferência, até mesmo o registro biométrico do trabalhador. Tudo isso são dados. E aí vem a pergunta: como esses dados vão ser guardados? Qual é o tratamento? Qual o critério de tratamento que o empregador tem que dar para esses dados, né? E nós podemos também dividir essa forma de proteção em duas fases, né? A fase pré-contratual e a fase contratual. E até, por que não, uma terceira fase, né? Que é a fase do desfazimento deste contrato. Eu Pós-contrato. chamo por fase. Eu Pós-contrato. chamo fase. Isso, pós-contrato, a rescisão, né? Eu chamo de fase pré-contratual essa fase de admissão do processo seletivo, da informação do currículo, né? E dentro dessa fase, a gente vai ter sempre em mente um determinado princípio, que é o princípio da minimização de coleta de dados. Neste período em que eu estou selecionando, coletando currículos, analisando esses currículos, fazendo entrevistas, basicamente eu vou ter os mínimos dados necessários para essa fase de seleção, para essa fase pré-contratual. O que a gente deve evitar nesse período? O que a lei chama de dados sensíveis. E o que são dados sensíveis? São dados que possam vir a causar determinado tipo de discriminação. Por exemplo, perguntar qual é a cor, idade, gênero, religião, alguns dados sensíveis que podem causar certa discriminação. É claro que em algumas situações, alguns dados considerados sensíveis são permitidos por lei. Por exemplo, o atestado de antecedentes criminais para um vigilante. Então, o antecedente criminal é um dado sensível, mas ele é permitido para determinada categoria, né?
E é importante também sempre ter em mente que é importante se ter um termo de anuência, né? Ou um termo de concordância com o uso desses dados, que esses dados coletados eles serão utilizados unicamente dentro dessa fase pré-contratual. Doutora, Passada essa. só uma no meio disso. Por exemplo, não tem os sites de busca de emprego e cadastro Sim, como é que fica esse trabalho? e esta é uma outra questão que a gente também está estudando, inclusive a troca de currículos entre grupos. Nós sabemos que isso é bastante comum, né? Em grupos de Um RH, tenta ajudar essa o outro e no troca de fim pode se currículos. prejudicar. Exatamente, você, na verdade, tecnicamente, para que você não incorra em violação da lei, você teria que ter um termo desta pessoa, do portador do currículo, autorizando ou concordando que você divulgue em outros grupos, que você compartilhará esse currículo. É Essa porque, por seria a exemplo, melhor num forma site, de proteção. num portal de vagas, vai ter as vagas lá. Mas ao mesmo Uhum. tempo, vai ter o cadastro do currículo da pessoa que vai combinar um com o outro, Isso. não é isso? Então, em cada cadastro, cada um vai ter que assinar um termo de que ele permite. Sim, que você concorda. Até porque a própria legislação, se não me engano, é no artigo 5º, ela trata do descarte. Por quanto tempo esses dados ficariam armazenados e qual é a forma de descarte. E no momento do descarte, o portador do dado ele tem que saber quando isso ocorrerá e como isso será feito. E aí a gente passa para uma outra fase, né, que é a fase contratual. Passou por esse processo seletivo, o empregado é contratado. E aí sim, são necessários, né, o armazenamento ou a divulgação de dados essenciais, até mesmo para informação para o governo, né? Por exemplo, se tem filhos, quantos filhos, qual é a idade, até para fins de receber salário família. Então, existem dados necessários, embora sensíveis, eles têm que ser dados. E aí também, novamente, é importante que a gente tenha aí um termo de anuência, um termo de concordância com a política de dados da empresa. Hoje, quase todas as empresas já estão se adequando a esse padrão, né? Até mesmo, não precisa ser trabalhador, vamos imaginar, você vai lá fazer uma coleta de sangue em determinado laboratório, os laboratórios já estão com o termo de concordância de que os dados daquele exame serão armazenados por tanto tempo e que eles serão utilizados só para aquela finalidade. Então, Doutora isso é, Cristina, para o trabalhador, isso é bem importante. As empresas estão se adequando, isso faz parte hoje da política de dados, você vai ter que ter alguém que vai fazer o armazenamento e o tratamento desses dados, né? Que é o chamado DPO. Você vai ter que ter um oficial só para isso, treinado só para esse tipo de doutora Cristina, cuidado. eu vou ter que me preocupar porque eu tenho um portal de vagas, vou ter que reestruturar Tem ele. que cuidar, tem que. Muito. E, doutora, é assim, eu tô até preocupado, porque é tanta informação que nós temos que passar e eu preciso passar para as pessoas. Muita gente entende que a BRH é uma associação só de pessoal de RH. Mas essas informações que estão sendo passadas não é só para o RH, é para o funcionário, Uhum. é para o líder de um grupo, que eles têm que olhar e falar assim, meu Deus do céu, como eu estou tratando, como eu estou cuidando tanto dos dados dos meus É colaboradores, isso. que caminho que eu tenho que tomar com eles e que cuidados eu tenho que É, ter. É muita informação que não é só o RH que cuida, né? São uhum. todos que estão cuidando, né? São vários setores da empresa, né? Então, são várias informações sensíveis que têm que ter um tratamento especial. E vai assim em tudo, até mesmo num condomínio, a divulgação de dados de moradores,
né? Se você quer ou não ter o seu telefone divulgado, para quem que eu posso fornecer uma lista dos moradores de determinado condomínio. São cuidados que hoje todo mundo tem que ter, né? Até mesmo você, na hora de preenchimento de um cadastro. Você vai fazer uma compra em loja, para que você quer isso, né? Porque outro dia eu fui comprar numa determinada loja de material de construção, e aí, qual bairro que você mora? Qual é a finalidade dessa informação? Eu estou fazendo uma compra, pagando com dinheiro, para que você quer saber aonde eu moro? Qual a finalidade? Né? Então, você pode se É uma recusar a proteção, né? fornecer esse tipo de informação. Exatamente. Esse é um dado sensível. Doutora, eu tenho 5 minutos ainda e eu tenho mais 4 perguntas. Bom, vamos tentar Bom, responder. vamos lá. O que você espera do trabalho no futuro? O que você está esperando? Como é que está isso? Como é isso? Olha, aqui a gente vai entrar nesse tema da empregabilidade e como recuperar, né, o mercado de trabalho. A gente tem visto aqui o Brasil, a última divulgação de dados do CAGED, agora de fevereiro, trouxe aí uma abertura de vagas bastante grande, né? Cerca Mais de ou menos umas 400 mil 400 e poucas novas mil. vagas. É. Isso. E o que soma já mais de 650 mil vagas no ano de 2021. É um número bastante elevado. Há alguns críticos, porque o ano passado houve uma alteração, né, na forma de coleta desses dados, e aí teria incluído trabalho temporário. Então, para alguns, esses dados não são muito reais. O que mais nos preocupa é como recuperar o emprego, né? Como se comportará o mercado de trabalho após essa fase de pandemia, né? O que a gente tem observado é que há uma recuperação, apesar da abertura, né, dessas vagas, há uma recuperação lenta e marginal. O que vai depender a recuperação do mercado de trabalho? De fatores importantes como o ritmo da vacinação, isso é muito importante para o emprego, né, para trazer o empregado de volta, a inflação e o risco político. Então, são 3 fatores importantíssimos de recuperação, né? Hoje, não só o risco econômico, mas principalmente o risco político, né? O ritmo que a vacinação tem levado e aí dados econômicos, né? A inflação. O que a gente tem de dados? O FMI, ele já tem várias pesquisas, né? E ele prevê uma forte recuperação global do emprego ainda para este ano. Não sabemos em que medida isso pode acontecer no Brasil. Nem O período, né? mercado também, o mercado de trabalho, ele também é estimulado pela confiança dos empregadores, ou a confiança, o índice de confiança do empresário na Perfeito. recuperação econômica. Isso é bastante importante, né? E aí também a gente analisar as taxas de desocupação. Quais os setores que apresentam uma taxa de desocupação maior, né? E hoje, assim, ao final de várias pesquisas, e depois já de um ano de pandemia, o que a gente tem consolidado? Alguns setores ou algumas áreas da economia que têm uma taxa de desocupação já consolidada. Por exemplo, sem sombra de dúvidas, a grande campeã com a taxa de desocupação é a área de serviços, é a área que foi mais prejudicada e que apresenta Exatamente. a maior taxa, né? Comércio, O né? maior índice Comércio, de né? o comércio, prestação de serviços, né? Comércio, turismo, né? Em segundo lugar, vem a indústria, onde apresentou taxas menores. Depois vem a construção civil, porque indústria e construção civil foram consideradas atividades essenciais, ainda que bem ou mal conseguiram se manter, né? O setor do agronegócio foi a menor taxa de desocupação, isso é bem interessante. É Interessante, né? onde, e aqui eu não digo taxa de desemprego, né? Eu falo em taxa ou índice de desocupação, porque nós estamos tratando não só do emprego com carteira assinada, né? Mas todos aqueles que, embora não tivessem carteira assinada, estavam no mercado de trabalho de uma ou outra forma, de alguma maneira. Então, o agronegócio foi o setor
que menos teve desocupação. Impacto. E aí a gente tem alguns riscos, né, que eu chamo de riscos que podem aí ameaçar essa recuperação ou desfavorecer a recuperação do mercado de trabalho, né? Primeiro é a inflação. A gente pode falar também de uma campanha eleitoral que vai influenciar na política econômica. A política econômica ela tem muito a ver também com o desenho do mercado de trabalho. Se nós partimos do princípio de que o mercado de trabalho ele é definido pela política econômica que os governos adotam, né? A queda do apetite pelo risco emergente, e aí é uma questão de investimentos, né? Então, o apetite do mercado internacional, né, em apostar em risco nos países emergentes é muito alto, o que isso faz com que o estrangeiro ou o investimento estrangeiro ele se afaste desses países emergentes. Isso tem uma influência direta, né, no mercado de trabalho. Enfim, são vários riscos, né, que o mercado pode correr. Então, a nossa pergunta sempre é como se comportará o mercado de trabalho pós-pandemia. Né? É difícil até a gente definir quando termina a pandemia, quando será esse pós-pandemia. Daqui 3 meses, daqui 6 meses, né? A gente prevê a recuperação e o ministro Paulo Guedes, ainda numa live de ontem, ele afirma categoricamente que o país está numa recuperação em V, né? Houve a queda e agora está subindo vertiginosamente a recuperação econômica. E, em regra, a recuperação do mercado de trabalho acompanha essa recuperação econômica. Mas aí vem sempre a questão: o que mais podemos fazer para trazer de volta para o mercado essas pessoas que saíram neste um ano? Né? Quais as medidas de estímulo? Alguns setores não sofreram com isso, não sofreram grandes taxas. O setor de tecnologia, por exemplo, o setor de tecnologia vem com a pandemia ainda assim apresentando um número de vagas cada vez maior. É verdade. Né? E por Doutora quê? Cristina. É um setor que se acostumou também com o trabalho, com o teletrabalho, com o home office. Exatamente. Então, Doutora Cristina, a senhora me perdoa. Nosso tempo acabou. Foi maravilhosa a entrevista. A gente precisa voltar a falar porque tem muita informação para as pessoas. tem. A gente vai ter muita riqueza ainda para conversar. Faltaram só umas 10 perguntas que eu ia fazer, mas tudo bem. Gostaria de agradecer a sua presença. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado por nos trazer tantas riquezas de informações. Agradecer a BRH São Paulo por essa oportunidade. Todo mês nós vamos estar aqui. Vamos trazer a doutora novamente para mais informações. Muito obrigado, doutora. Suas palavras finais, rapidíssimo, porque já acabou o nosso tempo. Eu que agradeço, Valdir. Me coloco à disposição, né, através da BRH, através do que for necessário para contribuir aqui não só com o seu programa, mas com todo o município, com o governo de Barueri. O que estiver ao meu alcance, tenha certeza que estarei disponível. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o direito do trabalho aqui para os seus ouvintes. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado por tudo, doutora. E eu vou deixar uma frase final. Um bom líder faz com que os homens comuns façam coisas incomuns. Peter Drucker, nosso querido americano. Semana que vem estaremos entrevistando o Reinaldo Rabelo, do mercado Bitcoin. E uma boa noite a todos e não esqueçam de se inscrever no nosso canal e dê um like para nós. tvbarueri.live. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite.